A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje, segundo domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo da Misericórdia. E o evangelho de hoje é de João, no capítulo 20, dos versículos 19 ao 31. Vai nos dizer assim: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhe: se não vir as suas mãos, o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhes Jesus: creste porque me viste? Felizes aqueles que creem sem ter visto. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos narra mais uma vez Jesus que aparece aos discípulos. Interessante perceber que a narração do Evangelho de hoje começa dizendo na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana. E aí, quando nós vemos o Evangelho de João, nós recordamos o Evangelho passado da missa, em que Maria Madalena encontrou o sepulcro vazio. Maria Madalena, que tinha percebido ali aquela situação e correu e foi avisar a Pedro e ao próprio João. E agora o Evangelho continua dizendo: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, nesse mesmo dia Jesus apareceu aos discípulos. Mas os discípulos estavam com medo, estavam trancados. Medo dos judeus, das autoridades judaicas, medo da perseguição. Ora, se fizeram com Jesus, também vão fazer conosco. Estavam ali apavorados. Mas Jesus aparece ressuscitado e se dirige a eles dizendo: a paz esteja convosco.
Jesus deseja paz àqueles corações que estavam atribulados, que estavam com medo. O medo tem essa característica de paralisar. Os discípulos estavam fechados, trancados pelo medo, porque ainda não tinham a convicção de que Jesus tinha ressuscitado. Nós vemos depois, na primeira leitura, os sinais, os prodígios realizados pelos próprios discípulos. E aí já nessa convicção da ressurreição, eles realizavam sinais e prodígios como Jesus. Mas aqui neste momento eles estão paralisados. O medo faz com que o coração daquelas pessoas também estavam fechados. O coração deles estavam fechados ao anúncio da ressurreição. Maria Madalena já tinha dito: olha, não, o Senhor não está ali, Ele ressuscitou. Mas o coração continuava um coração fechado, duro, não queria aceitar aquela mensagem que Maria Madalena havia já anunciado. Mas agora o próprio Senhor aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Aquele que está com o coração fechado não percebe os sinais da ressurreição. E aqui os discípulos nos dão este exemplo de que eles estavam com o coração duro, eles estavam paralisados pelo medo. Mas a vida não para no medo, o Evangelho continua. Eles saem ao encontro daqueles outros para proclamar que Jesus está vivo. E aí Jesus, entrando no meio deles, deseja paz. Um bom cristão é aquele que promove a paz. Depois de desejar a paz, Jesus mostra-lhe as mãos e o lado, para dizer e reafirmar: ei, sou eu, não é um fantasma, estou vivo, presente no meio de vocês. Prova que de fato Ele está ali de forma concreta. Jesus está vivo, presente no meio dos seus discípulos, que estavam trancados com o coração fechado. E ali começa um novo tempo. Eles recebem a autoridade de perdoar pecados, a autoridade dada por Jesus. Essa responsabilidade, essa decisão, esse compromisso, Jesus sopra-lhe sobre eles o Espírito de perdoar os pecados. E aí aparece uma outra figura, Tomé. Tomé não acredita no relato dos discípulos que estavam com Jesus naquele mesmo lugar. Vai dizer o evangelista João: Tomé, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor, mas ele replicou: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Tomé é aquela pessoa que tem ainda mais um coração fechado. Ele não acreditou nas palavras dos outros discípulos que presenciaram Jesus. Aí Jesus, 8 dias depois, aparece no mesmo lugar, da mesma forma, e o evangelista João destaca: estando trancadas as portas, eles ainda estavam com medo, mesmo tendo presenciado Jesus ressuscitado, ainda estavam com medo. E Jesus, mais uma vez, deseja a paz esteja convosco, para acalmar aqueles corações. Mas agora Jesus se dirige a Tomé. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé.
Muitas das vezes nós somos como Tomé, somos pessoas incrédulas, ainda não acreditamos de fato nessa ressurreição. E Jesus, o evangelista, acrescenta: respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Tomé faz uma profissão de fé, que para os judeus seria uma heresia, uma vez que o nome de Deus era impronunciável, e ali ele estaria caindo na primeira heresia, pronunciar o nome de Deus, e o segundo, reconhecer um homem como seu Senhor, ou seja, como seu Deus. Na perspectiva dos judeus, Tomé ali realizou duas heresias, duas faltas graves. Mas na perspectiva cristã, Tomé reconheceu que Jesus é Deus, que Jesus é o seu Senhor, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Agora ele acredita. Antes ele não tinha acreditado e, portanto, não acreditando, ele não daria testemunho da ressurreição. Mas agora, ao ver Jesus com seus olhos, ao tocar Jesus com as suas mãos, ele declara: meu Senhor e meu Deus. Reconhece, acreditou de fato. Jesus, ele vai além. Ele vai dizer: olha, crestes porque me vistes? Felizes aqueles que creem sem ter visto, ou seja, felizes somos nós que acreditamos que Jesus está vivo, sem mesmo o ver como os discípulos viram ali presencialmente, de corpo. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Felizes somos nós que acreditamos que Ele ressuscitou, está vivo, presente no meio de nós. E aí o evangelista João finaliza o evangelho dizendo: fez Jesus na presença de seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Ou seja, Jesus ainda fez muitas outras coisas que não foram relatadas, mas ele realizou ainda grandes outros milagres. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Estes sinais que o evangelista escreveu para cada um de nós é para fazer nascer a fé em nossos corações, para que possamos acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome, para que possamos ter a vida em Jesus. É isso que o evangelista nos anuncia, essa boa nova, é esse evangelho, essa boa notícia. Ele está vivo, presente no meio de nós. Por isso, neste segundo domingo da ressurreição do Senhor, possamos festejar a alegria da Páscoa, a alegria dessa ressurreição. É Cristo que tornou, Cristo que ressuscitou e veio ao nosso encontro. Por isso peçamos o Espírito Santo para que possa nos fortalecer, nos dar o dom da fé, para que possamos professar igual Tomé, meu Senhor e meu Deus, mas com convicção, e não sejamos pessoas incrédulas, mas pessoas de fé. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos ensine e nos auxilie nessa caminhada de fé rumo à eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.